Olá, pessoal! Professora Vanessa Anguinoni mais uma vez por aqui e nós estamos no quadro Desvendando a Bioquímica, Processos Patológicos. E hoje o tema vai ser hipertensão, tá bom? A gente vai entender a verdadeira causa desse problema que afeta muitas pessoas. Então fica aqui até o final. Roda a vinheta, editor! Então, gente, nós vamos falar de hipertensão. Sim, aquela doença que é uma das mais comuns, que afeta muita gente, inclusive pessoas jovens, né, acabam tendo. E nós vamos falar aqui as verdadeiras causas. Vocês vão entender que os fármacos, na verdade, eles tratam apenas o sintoma, eles tentam controlar a pressão arterial, mas eles não param o processo de doença. E é isso que nós vamos ver hoje. Eu vou mostrar para vocês o que causa bioquimicamente a hipertensão, tá bom? E aí você vai poder depois ajudar o teu paciente colocando ativos que controlam as causas, além do fármaco. E muitas vezes, se você conseguir fazer essa gestão, esse controle de causas, pode ser que o teu paciente não precise mais tomar medicamento, tá bom? Depende, né? Cada caso é um caso, mas essa é a grande diferença da ortomolecular, né? Que a gente tem uma visão preventiva, uma tentativa de regular o corpo, de dar condições para o teu organismo voltar para a homeostase, tá bom? Então, no final dessa aula, eu vou mostrar para vocês qual é o raciocínio, o que você deve fazer, quais são os passos que você deve pensar para montar tratamentos auxiliares complementares para o teu paciente, para que ele possa dominar aí, para que ele possa voltar para a homeostasia, para que talvez, né, dependendo de cada caso, ele não tenha mais hipertensão. E já quero aproveitar que eu sei que tem muito paciente que me acompanha, muitas pessoas leigas. Este canal é um canal onde eu coloco coisas, gente, mais profundas, eu explico as causas, né? Eu não coloco apenas dicas de chás ou dicas de tome isso, faça aquilo, então não espere isso de mim, tá bom? Essa aula a gente vai entender, eu vou colocar, claro, numa linguagem sempre acessível e o mais didática possível, porque eu sei que tem paciente, eu sei que tem pessoas leigas que gostam das minhas aulas, que aprendem com isso e que depois mudam a sua saúde, tá bom? Mas eu gostaria de deixar claro que eu estou falando aqui para profissionais de saúde, então eu vou explicar os detalhes bioquímicos de cada situação, tá bom? Então, gente, a hipertensão é uma coisa que todos nós vemos na graduação, todo profissional de saúde, ele vai aprender sobre hipertensão, mas existe uma coisa que a gente não aprende, tá? E eu falo isso com propriedade porque fui professora de vários cursos aí na graduação, de medicina, de farmácia, de nutrição, enfermagem, fisioterapia, toda essa gama de profissionais eu já dei aula na graduação. Então a gente sabe quais são as ementas, o que a gente aborda. E quando se fala de doença crônica, geralmente a gente vê a fisiopatologia, mas a bioquímica da doença muitas vezes é negligenciada. Então aqui nós vamos entender essa parte da bioquímica para que você possa ajudar principalmente a evitar a hipertensão e tratar a hipertensão de uma forma que você trate a raiz do problema. Vamos lá? Estão preparados? Não se preocupe que a bioquímica aqui é divertida, que a bioquímica aqui é interessante, porque a gente vai relacionando isso com os sinais e sintomas, com as questões da fisiopatologia e eu espero que fique claro para você como tudo funciona para que um paciente desenvolva a hipertensão. Vamos à aula então. Gente, só para lembrar, né, o que é uma pressão ótima? Uma pressão ótima é aquela que fica no máximo em 12, a sistólica, e no máximo em 8, a diastólica. Uma pressão considerada normal é até 13, então tem que estar abaixo, né, menor que 13 ou 130, menor que 8 ou 8,5, na verdade, né? Isso aqui são os níveis considerados normais. Quem que determinou isso? Foram pessoas que fizeram estudos observando qual era a pressão que trazia homeostase, ou seja, equilíbrio do corpo, sem causar lesões. Vamos chamar assim. Então, você ter uma pressão acima do que é considerado normal, você vai exigir do teu corpo, vai começar a colocar o teu corpo em sobrecarga, tá? Então, uma pressão elevada, ela vai fazer, o mínimo que ela vai fazer é bater, né? O sangue vai circular
muito rápido e vai começar a bater na parede do vaso. E só isso já vai provocar lesões nos microvasos, tá? Por isso que as complicações da hipertensão vocês já conhecem, que é comprometimento renal a longo prazo. Então, a pessoa pode desenvolver insuficiência renal porque lesou o rim, né? A microcirculação do rim fica comprometida. Toda a questão de microcirculação, de retina, também você pode ter complicações. A sobrecarga no coração, né? A longo prazo você deixa o teu coração hipertrofiado, caso a tua pressão fique alta. E essa hipertrofia do coração vai levar o coração a ficar com ICC, insuficiência cardíaca congestiva, né? E aí, quando você desenvolve uma situação dessa, tem uma qualidade de vida muito ruim, porque você não tem força mais, teu coração perde força, perde capacidade de bombear sangue. E aí, com isso, vem uma série de sintomas, uma qualidade de vida ruim. Então, as consequências da hipertensão são várias. Fora que você pode romper um vaso sanguíneo, né, que esteja ali sob pressão no cérebro, causando um AVC. Você pode forçar os vasos sanguíneos cardíacos, também machucar, vamos dizer assim, provocar essas microlesões no endotélio. E hoje nós vamos falar muito nessa aula de endotélio vascular, que é aquela pelezinha que reveste o vaso sanguíneo. Né? Tem uma foto dele aqui, ó. Então, vendo as 3 camadas de artéria? Então, aqui tá a primeira camada aqui é o endotélio. Ó. Então, se você tem um sangue que circula muito rápido, né? O que é pressão, gente? Força sobre área. Então, geralmente existe uma contração do vaso sanguíneo nas pessoas que têm hipertensão. Esse vaso, então, diminui o calibre e aí o sangue, o volume de sangue é o mesmo, né, gente? Então, ele continua circulando, só que ele tem um calibre menor do vaso. Então, ele vai bater contra a parede do vaso. E isso que é pressão. É aquela fórmula da física. Eu sei que vocês adoram física. Qual que era a fórmula da física da pressão? Pressão é igual a força sobre área, lembram? Eu sei que vocês lembram que vocês adoravam física, né? Então, é a força que alguma coisa vai colocar sobre uma área. Então, aqui no caso, é a força que o sangue está fazendo em cima do vaso sanguíneo. E isso é pressão arterial, tá? Em contrapartida, o vaso sanguíneo ele tem uma certa resistência, né? A gente chama isso de resistência periférica, que vai fazer com que o sangue circule. Então, o coração vai bombear, o vaso sanguíneo vai ficar num diâmetro adequado para que o teu sangue possa circular. Se o teu vaso sanguíneo ficar muito dilatado, vai perder essa capacidade de circulação, certo? Vai ter uma tendência a perder força e aí você vai entrar em choque, tá? E aí não tem sangue circulando, você morre de parada cardiocirculatória. E se o vaso sanguíneo estiver muito contraído, você vai ter aumento da pressão arterial, tá bom? Eu falei rápido aqui, mas isso são coisas que os profissionais de saúde já viram na graduação em várias matérias. Só recordando o que é pressão. Então, pressão é força sobre área. Quanto menor for o calibre do vaso, mais a pressão vai subir. Tá? Isso é básico. Se o teu coração acelerar, ele vai mandar sangue com mais velocidade, o sangue vai bater com mais força na parede dos vasos, a pressão também vai subir. Então, eu posso ter uma elevação da pressão arterial por taquicardia, por aumento da frequência cardíaca, e posso ter pressão arterial elevada por contração excessiva do vaso, chamada vasoconstrição, tá bom? Então, quem determina qual é a pressão aceitável e normal são os estudos que foram desenvolvidos e disseram assim, olha, uma pressão até 13, abaixo de 13, não vai causar lesão, então é considerada normal, tá? Uma pressão de 11 por 7 seria uma pressão ótima. Se ela ficar muito baixa, aí vai diminuir também o fluxo sanguíneo e a irrigação nos órgãos e também vai ser prejudicial, tá? E aí seria hipotensão, né? Quando eu tenho falta de circulação adequada, tá? Então, só para lembrar vocês aí da fisiologia, acho que é fisiologia que vocês viram isso, pressão arterial, a gente vê muito isso em fisiologia, também recorda isso em farmacologia, né? Então, várias matérias que abordam, porque o sistema cardiovascular é um dos sistemas mais importantes e, portanto, a gente estuda ele de forma mais continuada na faculdade. Mas não a bioquímica que eu vou mostrar para vocês aqui. Pressão normal até 13. Acima, né, gente? Deixa eu voltar aqui o slide para vocês. Acima, então, de 13, ó, 13 até 13,9, que seria até 14, então, ou 85 até 89, a gente teria uma pressão limítrofe, ou seja, você está a um passo de ser um hipertenso, tá? E precisa fazer alguma coisa, algumas mudanças na tua vida. Você precisa
observar o que está acontecendo, que está provocando o aumento da pressão, tá? E aí tem que fazer algo antes que a pessoa, né, se torne, então, um hipertenso. Quando que eu considero alguém com hipertensão arterial? Quando essa pessoa tem uma pressão acima de 13. Então, 14, né, 14 até 15,9, e a pressão diastólica de 9 até 9,9, ou 99, né? A gente vai considerar como hipertenso leve. Hipertenso moderado, que tem 16 de pressão até o 17,9, né? Então seria até 18 aqui, ó, 16 até 18, e aqui 10 até 10,9. E o estágio 3, ou mais grave, é quando a pessoa tem uma pressão acima de 18 ou a diastólica acima de 11 aqui, tá? Então, gente, isso aqui são conceitos que eu tirei lá das diretrizes da hipertensão, que vocês já sabem, que vocês já estudaram. Estou só recordando, tá? E também colocando aqui, porque tem muita gente leiga que assiste o canal. Então, para você poder avaliar que é uma hipertensão, tá? Porque eu já vi paciente falar que tem a pressão de 14 e acha que para ele é normal. Não é normal, tá, gente? Pressão acima de 13 não é normal, já é hipertensão leve, tá bom? E já precisa ser tratado, porque isso a longo prazo vai provocar aquelas consequências que eu citei no começo desse vídeo, tá? Então, o que é bioquimicamente que provoca então a hipertensão arterial? É disso que nós vamos falar. Então, na maioria das vezes, gente, só para recordar, deixa eu colocar aqui para vocês, o problema está no excesso de vasoconstrição, tá bom? Então, uma vasoconstrição geralmente está envolvida no surgimento do aumento da pressão arterial. E aí nós temos algumas causas, né? Alguns estímulos fisiopatológicos que vão provocar a liberação de substâncias, tá? Que se vocês olharem aqui, são as substâncias que vão provocar o aumento da pressão arterial. Vocês já conheciam a noradrenalina, vocês já ouviram falar de noradrenalina, certo? Que é o precursor da adrenalina, que faz a vasoconstrição e faz também aumento de frequência cardíaca. Já ouviram falar também da ativação do sistema renina-angiotensina. Já ouviram falar de angiotensina 2, que é um vasoconstritor e que é liberado, gente. Essa substância, ela é liberada, ela é formada no nosso organismo quando existe o aumento, digamos assim, quando o rim percebe, né, que existe uma alteração de pressão. Então, ele vai liberar uma coisa chamada renina. Então, as células justaglomerulares do rim liberam essa substância chamada renina na corrente sanguínea. E aí, lá na corrente sanguínea, vai ter uma enzima que vai transformar isso em angiotensina 1, e vai ter outra enzima chamada ECA que vai transformar em angiotensina 2, tá? A ECA, onde que ela se encontra? No pulmão, mas ela também está presente no endotélio do vaso, tá? No endotélio vascular, naquela pelezinha que recobre o vaso. E aí, quando existe um desequilíbrio no teu organismo, por exemplo, uma agressão por excesso de radicais livres, estresse oxidativo, você tem o aumento dessa angiotensina. Então, vocês vão ver, prestem atenção nisso, que a grande causa da hipertensão arterial, a causa bioquímica, é, mais uma vez, o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, só que desta vez no endotélio vascular, ali dentro desse vaso sanguíneo, tá? Então, olha só, aquilo que eu falo em toda aula, se você já me acompanha, você já sabe quais são as 3 grandes causas de doença? Já decoraram, né, gente? Estresse oxidativo, inflamação e resistência à insulina, que vai trazer a famosa glicação, né? Os produtos aí do açúcar na corrente sanguínea. Essas 3 coisas causam todas as doenças. Então, agora vocês estão vendo que a hipertensão conta com uma grande participação do estresse oxidativo. Então, o que é o radical livre, gente? Vamos recordar aí para quem está vendo o vídeo pela primeira vez. É uma molécula derivada do oxigênio que a gente produz enquanto faz o nosso metabolismo energético. Então, quando você respira oxigênio, esse oxigênio vai produzir energia lá dentro da mitocôndria. É para isso que a gente usa o oxigênio, né? No nosso organismo, para produzir ATP, energia. Nessa produção de energia, você tem a geração normal de radicais livres. Então, o teu corpo produz radicais livres o tempo todo. E por que você não morre se o radical livre é tão prejudicial? Porque nós temos sistemas antioxidantes. Nós temos enzimas que vão lá e neutralizam essa molécula, que é uma molécula destrutiva, tá? Ela é altamente reativa, então ela vai destruir as coisas que ela encontrar pelo caminho. Eu costumo dizer que um radical livre é um maluco solto no pedaço, né, gente? Se eu largar um maluco numa sala, alguma coisa ele vai quebrar, né? Então o radical livre é isso.
uma molécula que ela é desemparelhada, pode ser uma hidroxila desemparelhada, que vai pegar lá uma proteína da tua célula, que vai pegar uma enzima que está ali funcionando e vai começar a alterar. E se eu tiver um excesso de radicais livres, eu vou ter uma destruição da célula, tá? No mínimo que eu vou ter uma disfunção celular. E se ficar muito grande a concentração de radicais livres, aquela célula vai entrar em morte. Por isso que nós temos sistemas antioxidantes, porque assim que eu formo um radical livre, vem uma enzima dentro da minha célula e neutraliza aquele radical livre, tá? Só que na pessoa que tem hipertensão, esse equilíbrio entre a produção de radicais livres e a neutralização está comprometido. Então não existe um equilíbrio. Começa a existir um excesso de radicais livres dentro do endotélio. E isso se deve a vários processos, né, gente? Aí a gente começa a relacionar quais são as causas do excesso de radicais livres, gente. Primeiramente, a falta de nutrientes, porque as enzimas antioxidantes, elas precisam de nutrientes para funcionarem. Essas enzimas que neutralizam, elas precisam de zinco, de selênio, de cobre, de manganês. E esses nutrientes vêm da onde? Vem da alimentação. E aí o indivíduo de hoje faz uma alimentação péssima. E come fast food, come coisas que pão, uma alimentação rica em pães, trigo, leite, derivados. E aí aquela parte onde tem os nutrientes, que são os alimentos vegetais, né, que é a grande fonte de nutriente, são os vegetais e as frutas, a pessoa ingere de forma muito esporádica ou desproporcional, né? Além disso, de não ingerir nutriente, muitas vezes existe um problema na absorção, então aquela pessoa tem desbiose intestinal, tem problema de estômago, tem problemas, né, de intestino, e aí ela não consegue absorver, às vezes ela come o nutriente, mas não absorve. Ou ainda existe uma demanda muito alta de antioxidantes, porque aquela pessoa é estressada, trabalha muito, e aí ela produz muito radical livre, e aí acabam os nutrientes, né? Faz esse desbalanço. Ou então a pessoa fuma, toma bebida alcoólica, né? Toda a química que passar pelo teu corpo, você já sabe que vai demandar enzimas para neutralizarem, né? Principalmente enzimas de fígado. E aí você faz essa demanda enorme por limpeza, por detoxificação, porque você come e toma um monte de coisas que são tóxicas, você entra em contato no teu dia a dia, principalmente na alimentação, e aí vai faltar nutrientes para equilibrar esse processo. Então vai começar a sobrar radicais livres, tá bom? Por isso que a hipertensão está vinculada ao estilo de vida. Isso vocês também aprenderam na faculdade. Quais são as causas? Quais são os fatores de risco para a hipertensão? Então, daí estava lá obesidade, sobrepeso, sedentarismo, alimentação ruim, né? Alimentação desequilibrada. Aí estava lá tudo isso. Mas ninguém fazia uma relação do que esse tipo de atitude provoca bioquimicamente, que é o que eu estou explicando para vocês. Esse tipo de vida provoca o desequilíbrio entre os nutrientes, entre os sistemas depurativos, antioxidantes e os radicais livres, tá? Então, existe um desequilíbrio provocado pelo estilo de vida, sim. Por isso que a hipertensão ela pode ser revertida. Todos os profissionais sabem disso. Inclusive, qual é a primeira orientação que a gente tem que fazer lá, segundo as diretrizes, quando você pega um paciente hipertenso? Principalmente se for um hipertenso leve, né? Hipertensão essencial, aquela que não é causada por um outro distúrbio. Por exemplo, eu posso ter uma hipertensão por uma lesão cardíaca. Aí é diferente. Eu posso ter uma hipertensão por uma lesão renal. Aí eu tenho que ver a origem dessa hipertensão. O que a gente está abordando aqui, gente, é a chamada hipertensão essencial, que é aquela que você pega o paciente e investiga, ele não tem lesão renal, ele não tem lesão cardíaca, mas ele tem hipertensão, né? Justamente porque ele está fazendo esse desequilíbrio oxidativo. Essa é a causa. Aí ele começa a aumentar a angiotensina 2, que é essa substância que é vasoconstritora. Então tá aqui no slide, né? Pega uma pessoa estressada, uma pessoa que libera muita noradrenalina, vai fazer estresse oxidativo. Pega uma pessoa que tenha esse desequilíbrio no vaso sanguíneo, né, esse estresse oxidativo e começa a produzir angiotensina 2 em excesso. Tem uma disfunção endotelial ali por uma lesão provocada pelo próprio estresse oxidativo. Isso aqui vira um ciclo vicioso, tá, gente? O próprio estresse oxidativo faz uma disfunção no endotélio. O que mais que faz uma disfunção no endotélio? Glicação.
Então, a pessoa que come excesso de açúcar faz aqui uma lesão no endotélio por oxidação da glicose dentro do vaso, tá? Vai fazer aumento aqui de radicais livres, ó, peroxinitrito. Isso aqui é uma espécie de radical livre. Ativação de neutrófilos, ou seja, uma pessoa que tenha inflamação crônica sistêmica, pessoa obesa, pessoa com sobrepeso. O tecido adiposo é inflamatório. Então, esta pessoa, ela vai desenvolver um excesso de substâncias inflamatórias chamadas citocinas dentro do corpo. Essas substâncias vão ativar neutrófilos, você vai ter uma ativação do teu sistema imunológico, se você tiver tecido adiposo maior. E aí você vai ter o tempo todo, né, a produção de radicais livres. Então, inflamação provoca também a liberação de neutrófilos e o neutrófilo ele libera radical livre. Então, vejam como a gente tem aqueles pilares que eu falei para vocês envolvidos na produção da hipertensão, estresse oxidativo e inflamação. Tudo isso vai gerar esse estresse oxidativo e aí a gente vai ter lesão vascular, né? Então, eu vou provocar uma alteração do meu endotélio, aquela primeira pelezinha que reveste o vaso, provocando hipertensão e aterosclerose. E eu também posso ainda, esse mesmo radical livre, esse estresse oxidativo, pode ainda causar disfunção cardíaca e arritmia. Então, veja que se eu aprender sobre isso, gente, se eu entender a bioquímica que provoca os problemas cardiovasculares, eu consigo evitar 4 disfunções no meu paciente. Vocês estão percebendo isso? Que se você souber a origem, a causa dos problemas, você consegue minimizar os efeitos no sistema cardiovascular como um todo, você consegue prevenir, você consegue evitar aqui 4 doenças que matam, que são as piores, né? Que hoje ainda é em primeiro lugar, né, gente? O que mais mata no mundo são os problemas cardiovasculares, tá? Então, tudo isso aqui provocado por excesso de radical livre, por estresse oxidativo. E aí a gente viu ali sobre a noradrenalina. Então, o que faz a noradrenalina? Aumenta a liberação de adrenalina. Vocês lembram que noradrenalina a gente tem uma produção neuronal, a gente tem uma produção através do sistema simpático, no sistema nervoso autônomo. Então, neurônios do sistema nervoso simpático liberam a noradrenalina na corrente sanguínea. A noradrenalina vai chegar numa glândula chamada adrenal, que a gente tem em cima do rim, e ali tem um armazém de adrenalina. Então, você vai liberar a adrenalina. Quanto mais noradrenalina na tua corrente sanguínea, maior a liberação de adrenalina. E esta adrenalina é um dos fatores chamados de pró-contráteis, tá? Então, a partir dessa adrenalina, né, que você gerou aí por causa do estresse, tem outras substâncias que são pró-contráteis também, né? A trombina, a angiotensina, que nós já citamos, as endotelinas, que são substâncias produzidas no endotélio vascular, a LDL oxidada. Tem um vídeo meu aqui no canal que eu falo sobre lipoproteína A, tá? Que tem um vídeo falando de lipoproteína e de homocisteína. Tem um vídeo também chamado assim, você ainda usa o perfil lipídico para avaliar, né, a saúde cardíaca do teu paciente? Alguma coisa assim. Você vai achar esse vídeo aqui no canal, eu vou falar sobre o perfil lipídico e sobre a lipoproteína A. Essa lipoproteína, ela é aterogênica. Então, para você formar placas de ateroma e trancar, né, o teu vaso sanguíneo e provocar um infarto, você precisa ter LDL, que é aquela gordura oxidada, ou seja, o estresse oxidativo provoca a formação de placas, tá? Dentro do vaso sanguíneo. Se você tiver um colesterol alterado, um LDL alterado, mas você não tiver estresse oxidativo, você não vai fazer placa. O que vai fazer a placa de ateroma é o LDL oxidado. Então veja que o estresse oxidativo ele está envolvido na hipertensão arterial, mas ao mesmo tempo ele está envolvido também, vou colocar aqui para vocês, está envolvido na aterosclerose. Então, quando você aprende a tratar isso aqui do teu paciente, você vai evitar as 2 coisas, as 4 principais doenças cardíacas. Veja a importância do que eu estou falando para vocês aqui. Saber tratar a causa, saber entender a bioquímica que causa, né, os distúrbios bioquímicos que vão causar, que vão provocar as doenças cardiovasculares, tá bom? Então, a gente tem, gente, no portal VIP meu, essa aula é de lá. A gente tem um módulo de mais de 6 horas para falar de cardiologia. Então, eu estou falando resumidamente aqui, pegando os pontos principais para vocês,
tá? Para que vocês já possam ir usando no dia a dia e na vida dos pacientes de vocês aí. Já entendam que essas são as substâncias pró-contráteis, ou seja, o que significa pró-contrátil? Significa que você vai provocar vasoconstrição, que era a principal causa da hipertensão arterial, né? Um vaso sanguíneo reduzido, tá? Então, todas essas substâncias aqui são pró-contráteis. A pré-endotelina é transformada em endotelina também, quando existe, então, a liberação dessas substâncias pré-contráteis. E aí você vai ter, então, o aumento do cálcio intracelular e vai ter a ativação da proteína C. Não sei se vocês lembram dessa historinha, né, gente? Como é que eu faço vasoconstrição, tá? Como que o meu vaso contrai? Eu preciso do que para o meu vaso contrair? Eu preciso de cálcio. Então, todas as substâncias pré-contráteis aqui, elas acabam aumentando, de alguma forma, o cálcio dentro da célula do vaso sanguíneo. Então, aqui a gente está vendo uma explicação de que a noradrenalina, essas substâncias pré-contráteis, acabam ativando uma enzima chamada fosfolipase C, tá? Que aumenta o cálcio intracelular. E se eu aumentar o cálcio intracelular, né, eu vou provocar a vasoconstrição. Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem, porque depois, quando a gente for falar do tratamento, lá no final eu vou dar umas dicas de como tratar a hipertensão, tratar as causas. Vocês vão ver que nós vamos tentar aumentar o óxido nítrico, que faz justamente o contrário, né? Que faz a vasodilatação. Além dos antioxidantes, nós vamos tentar aumentar a produção de óxido nítrico dentro do vaso sanguíneo também. Então, tudo aquilo que fizer o contrário, né? Que fizer vasodilatação, tá? Então, essas substâncias, você ter, por exemplo, um aumento da adrenalina, você ser uma pessoa estressada, né? Que vive liberando noradrenalina, ativando esse eixo, vai aumentar a tua chance de ter hipertensão. Então, se o teu paciente tem esse perfil de estresse, que ele está alterando esse eixo do estresse, provavelmente ele vai ser mais um candidato a ter hipertensão arterial. E talvez você tratar o estresse, né, observar o eixo HPA, que é o eixo da adrenal, onde você tem a ativação da adrenal, tanto a adrenalina quanto o cortisol, será importante para você tratar a hipertensão do teu paciente. Muitas vezes você precisa regular esse eixo, ao invés de ficar colocando antihipertensivos, tá? Controlar, ver como é que está o cortisol, ver como é que está o estresse do paciente. No final, eu vou fazer um resumão para vocês de como a gente raciocina para tratar, mas eu quero que vocês entendam o porquê que a gente vai usar um antioxidante, por que a gente vai usar substâncias que aumentam o óxido nítrico, né? Por que avaliar o estresse? Então, esse porquê é mais interessante do que eu chegar aqui e passar para vocês assim, olha, como tratar a hipertensão com a ortomolecular? Ah, dá antioxidante, dá A, B, C e D. Isso não faz sentido, isso você acha em qualquer livro de formulação. Você tem que entender qual é o caminho, né, e o porquê que você vai prescrever isso para o teu paciente. E no paciente A, você vai prescrever tal coisa, e no paciente B, né, se eu tenho um paciente estressado, eu vou prescrever mais substâncias que modulam o eixo do cortisol, que modulam a adrenalina. No paciente B, ele não tem esse perfil. Talvez a hipertensão dele seja mais por angiotensina, mais por estresse oxidativo. Então, nesse paciente, eu vou ter mais esse cuidado, entendem? Então, vocês precisam entender a causa dos problemas para saber tratar, tá bom? E a angiotensina 2, tá? Vou colocar aqui para vocês. O que faz a angiotensina 2? Então, ela é a principal molécula aterogênica. Então, veja só, vocês já ouviram falar que as pessoas que são hipertensas têm um aumento do risco para infartarem, certo? E o que é um infarto?